Nós nos aproximamos então da festa de Nossa Senhora do Carmo, dia 16 de julho. Vamos então retomar algumas considerações sobre essa festa de Nossa Senhora do Carmo, da história, da natureza e, consequentemente, também da sua importância, né? Nossa Senhora do Carmo, então, o escapulário, bem, a gente sabe, né, um pouco da importância, pelo que a gente procura fazer aqui, né, difundindo a devoção, né, ao escapulário, mas não é uma devoção universalmente tão bem compreendida, né, não tão bem compreendida na sua importância, sobretudo. Mas é Nossa Senhora mesma que nos mostra essa importância. Primeiro, né, o próprio fato, digamos, da instituição do escapulário, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante, mas a gente vê a importância que Nossa Senhora dá ao escapulário em duas aparições, né, recentes e que são as mais importantes, né, no século XIX e no século XX. Em Lourdes, a 18ª aparição e última, no dia 16 de julho de 1858, então é precisamente a data da festa de Nossa Senhora do Carmo, né? E Santa Bernadette vai dizer que jamais viu Nossa Senhora tão bela, né, como nesse dia, no dia 16 de julho de 1858. Então, Santa Bernadette vai dizer que jamais a tinha visto tão bela, né, como nesse dia, precisamente a festa de Nossa Senhora do Carmo, dia 16 de julho, né? Depois, em 1958, né, são 100 anos depois, o bispo de Lourdes vai justamente destacar esse fato, né, da aparição no dia 16 de julho. A escolha dessa data, vai dizer esse bispo, Monsenhor Theas, a escolha dessa data, né, para a última visita à gruta, revela uma intenção da Santíssima Virgem. Não quis ela atrair nossa atenção para a solenidade do dia 16 de julho e nos lembrar que o vocábulo, né, de Nossa Senhora do Carmo é particularmente caro ao seu coração. Não quis ela exprimir a sua predileção por toda a ordem do Carmo, a sua espiritualidade, seus santos, seus doutores, e por tudo aquilo, né, que pertence à ordem do Carmo, sob diversos títulos. Então, essa aparição, a última aparição em Lourdes, precisamente na data da festa de Nossa Senhora do Carmo, dia 16 de julho. E na última aparição em Fátima, né, no dia 13 de outubro de 1917, Nossa Senhora vai aparecer como Nossa Senhora do Rosário, e de fato, né, Nossa Senhora de Fátima é Nossa Senhora do Rosário de Fátima, mas vai aparecer também como Nossa Senhora do Carmo, né, segurando o menino Jesus e com o escapulário, né? Então ela se mostra aos pastorinhos, aquelas crianças, segurando o escapulário. Depois a irmã Lúcia, que vai entrar na ordem do Carmo, precisamente, ela vai dizer o seguinte, né, no mês de agosto de 1950. Nossa Senhora quis aparecer com o escapulário do Carmo, né, porque Nossa Senhora deseja que nós utilizemos o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Existem outros, né, escapulários, né? O escapulário de Nossa Senhora do Carmo é o mais conhecido e aquele que tem mais graças atreladas a ele, né? Bom, por sua vez, o Monsenhor da Silva, bispo de Leiria, de Fátima, declara, bom, não sei de que época ele é exatamente, mas suponho que da mesma época, né? Ele vai dizer que o escapulário faz parte integrante da mensagem de Fátima, né?
Então, já por essas duas aparições, né, nós vemos Nossa Senhora diretamente mostrando a importância do escapulário e como essa devoção a ela, sob o título, né, de Nossa Senhora do Carmo, é uma devoção que lhe é cara e, consequentemente, importante para a nossa alma, para a nossa santificação. Bem, a história, né, do escapulário de Nossa Senhora do Carmo começa ainda no Antigo Testamento, né? Não é que Nossa Senhora tenha aparecido no Antigo Testamento, mas começa com o profeta Elias, num tempo de seca, né? Então, na Terra Santa, 3 anos que a seca já castigava a Terra Santa como um castigo do céu pela infidelidade dos hebreus, né? Dos judeus para com o verdadeiro Deus. Ele vai, então, se recolher no alto de uma montanha, que é justamente a montanha do Carmo, né? Carmelo. Carmelo é uma montanha, originalmente. E enquanto, né, o profeta Elias rezava, pedindo a Deus que remediasse essa seca, que durava já 3 anos, então, enquanto ele rezava, ele enviou, né, um discípulo seu para ver se tinha algum sinal de nuvem, né, no céu que aparecia, sinal de chuva. Eles então sobem e olham para o lado do mar. E esse servo, então, subia, não via nada e descia dizendo, não há nada, né? Nem sinal de chuva, nem de longe. O profeta fez isso 7 vezes, né? Então, olhando, quer dizer, rezando e pedindo para esse seu servo ir olhar se tinha alguma coisa. Na 7ª vez, finalmente, ele voltou dizendo que tinha visto uma pequena nuvenzinha, né? Uma coisa assim de nada, que qualquer ventinho podia levar para longe, praticamente desfazer. Mas, ao contrário, né, o que se poderia crer, pouco a pouco, essa nuvem foi crescendo, se estendeu, então, em toda a região, né, e uma chuva abundante caiu, né, trazendo uma salvação temporal. Bom, depois disso, né, os exegetas, os padres da igreja, né, em primeiro lugar, viram, né, nessa pequena nuvem, humilde, mas que depois trouxe uma abundância de chuva, um sinal de Nossa Senhora, né, com a sua humildade, com a sua pequenez, mas trazendo uma torrente de graças divinas, né? Então, com seu divino Filho, evidentemente. Então, aí começa propriamente a história do Carmo, né? Do Carmelo. Bom, depois do profeta Elias e desse episódio, no Antigo Testamento a gente ouve falar dos filhos dos profetas, né? Então, aqueles que seguiam, discípulos dos profetas, começaram a habitar o Monte Carmelo, né? Como eremitas, praticamente. Então, era um local que atraía uns homens para a oração. Bem, já, né, no cristianismo, vai atrair também eremitas, agora cristãos, né? Alguns até consideram que justamente esses judeus que viviam um pouco como eremitas, ali rezando como monge, muitos deles se converteram ao cristianismo, né? Bom, o fato é que com o início do monaquismo, né, cristão, na Terra Santa, em particular em torno do século IV, o Monte Carmelo vai então abrigar religiosos, né? E é nas ruínas desses primeiros mosteiros, né, desses primeiros eremitas, desses primeiros mosteiros, que vai se instalar um grupo de eremitas latinos, quer dizer, vindos já do Ocidente, da Europa Ocidental, no final do século XII, início do século XIII, que foram à Terra Santa
acompanhando as cruzadas, né? Guerra justíssima, por princípio. Depois que tenha havido alguns abusos, né? Algumas cruzadas, outra história. Bem, esses primeiros carmelitas, né, vindos do Ocidente, construíram no Monte Carmelo uma pequena igreja em honra a Nossa Senhora. Uhum. Bem, e assim então começa efetivamente a ordem do Carmo, do Carmelo, como a gente conhece atualmente. Então tem origem lá no profeta Elias, que de fato é venerado, né, pelos carmelitas, e vai encontrar o seu desenvolvimento, o princípio do seu desenvolvimento atual, com as cruzadas, né? Final do século XII e início do século XIII. E desde o início também, né, com esse patrocínio muito claro de Nossa Senhora, desde a nuvenzinha do profeta Elias. Bom, Nossa Senhora vai pedir muito aos seus fiéis servos do Monte Carmelo, né? Cruzes, provações, sofrimentos de todo tipo, né? Que não faltarão então para os carmelitas, né? Então, Nossa Senhora formando assim bons discípulos, né, da cruz de Nosso Senhor. E Nossa Senhora os ensinava a suportar os sofrimentos, né? Bom, a primeira dificuldade para a ordem de Nossa Senhora do Carmo foi a aprovação da ordem, né? O quarto concílio do Latrão, em 1215, tinha proibido, né, que fossem instituídas novas ordens. Bom, com alguns critérios um pouco específicos, você podia pegar uma regra já antiga e utilizar uma nova ordem que estava sendo fundada, e não era considerada propriamente uma nova ordem. Mas houve uma dificuldade considerável, né, para conseguir a aprovação para a ordem de Nossa Senhora do Carmo, que finalmente foi feito pelo Papa Honório III em 1226. Bom, além dessa dificuldade para a própria aprovação, veio a dificuldade da perseguição muçulmana, né, na Terra Santa. Então foi um duro golpe para os religiosos, muitos sendo inclusive martirizados. Licença foi dada a alguns carmelitas para que voltassem, né, para o Ocidente, para a Europa, para suas terras de origem, e que aí construíssem conventos, né, da Ordem de Nossa Senhora do Carmo. Isso efetivamente vai acontecer. Os últimos religiosos que permaneceram no Monte Carmelo foram massacrados, consequentemente obrigados, né, a sair de lá em 1291. E aí nós vamos chegar então a São Simão Stock, nascido na Inglaterra, né, do meio para o fim do século XII. Ele vai chegar numa velhice bem extrema depois, né? Então ele vai entrar justamente em um convento na Inglaterra, vai se tornar com o tempo depois o prior geral da ordem, né? O superior geral, o prior geral da ordem de Nossa Senhora do Carmo, em meados do século XIII. Vai passar por muitas provações também, não mais da perseguição maometana, islâmica, mas dificuldades de ver a ordem praticamente se esvaziar, dificuldades próprias da época e também em razão da fundação dos dominicanos e dos franciscanos, né? Então muitos, em vez de entrarem no Carmelo, passaram a entrar nessa ordem, saíam do Carmelo para essas ordens. Bom, diante dessas dificuldades, São Simão Stock começa então a rezar para Nossa Senhora, né? Lembrando para Nossa Senhora
que essa ordem era particularmente consagrada a ela, né? E desde o início, desde o Antigo Testamento, né? Praticamente. A Mãe de Deus vai então responder com uma aparição que ocorreu no dia 16 de julho de 1251, onde ela fez, em que ela fez a entrega do escapulário. Bom, vários documentos atestam isso. Entre os mais antigos está o Fiorete de Nossa Senhora do Monte Carmelo, século XIV, que relata o seguinte: Simão, um homem de grande temperança e de devoção para com Nossa Senhora, rezava frequentemente com humildade e instância a Virgem, gloriosa Mãe de Deus, padroeira da Ordem do Carmo, a fim de que ela concedesse um privilégio a essa ordem, né, que se distinguia pelo seu nome. Ele dizia cada dia em suas orações, né, com um coração inteiramente devoto: Flor do Carmelo, né, vinha florida, esplendor do céu, virgem fecunda, única, doce mãe, mas que não conheceu o homem, aos carmelitas concede os vossos favores, estrela da manhã. Então assim fazia a sua oração São Simão Stock. Então nessa grande provação, né, de ver a ordem de Nossa Senhora do Carmo praticamente desaparecer, a míngua. Então um dia, né, nessa oração, Nossa Senhora lhe aparece, rodeada de uma multidão de anjos, tendo à mão um escapulário. E ela dirá: eis aqui um sinal para ti e um privilégio para todos os carmelitas. Aquele que morrer com esse hábito será preservado das chamas eternas. Ou numa outra variante, que é a mesma coisa, será salvo. E ela entregou então o escapulário para São Simão Stock. Bom, e pouco a pouco, então, o escapulário de Nossa Senhora do Carmo vai começar a se difundir. O primeiro milagre São Simão Stock obteve colocando o escapulário sobre um moribundo. Então ele conseguiu converter no leito de morte um nobre inglês que tinha uma vida escandalosa, né, que escandalizava toda a região. Então, quando esse nobre estava moribundo, a ponto de morrer, colocou o escapulário, que é a promessa de Nossa Senhora, quem morrer com esse hábito será preservado das chamas eternas. Então ele colocou o escapulário nesse nobre, né, que levava uma vida escandalosa, e ele de fato se converteu, contra toda expectativa possível, né? Lembrando, como diz a tradição retomada por Santo Afonso Maria de Ligório, talis vita finisita, né? Tal a vida, tal o final. Então conseguiu a conversão no leito de morte desse grande pecador, colocando um escapulário, né? Bem, essa aparição de Nossa Senhora com a entrega do escapulário vai ser confirmada depois pelo Papa Inocêncio IV. Bom, e esse presente, né, dado por Nossa Senhora à Ordem do Carmelo vai começar a se difundir. Uma difusão relativamente lenta, né, na medida em que os milagres aconteciam. Não foi uma difusão também assim tão rápida, né? E com efeito, né, essa promessa de Nossa Senhora não foi feita somente aos carmelitas, né, mas para qualquer membro da igreja. Todo aquele que morrer, né, com o sinal da ordem do Carmo
será salvo, será preservado das chamas eternas. Bem, logo, né, começou a utilizar o escapulário, por exemplo, o rei São Luís de França, que morreu utilizando essa veste. O rei da Inglaterra, Eduardo II, que reinou no início do século XIV. E que ele recebeu do Papa João XXII, inclusive. Esse mesmo Papa que vai escrever a bula de aprovação que trata, né, das graças atreladas ao escapulário, que nós vamos ver um pouco mais adiante. Entre os santos, né, que usaram, certamente escapulário, vários, mas claramente, né, mencionados, São Alberto Bellarmino, São Carlos Borromeu, Santo Afonso, que eu recomendava também bastante, Dom Bosco, Santa Bernadette, e a maior parte dos papas, né? Mas nos últimos 3 séculos tem esse conhecimento. Em particular, um fato, né, curioso, né? Tanto com Santo Afonso quanto com Dom Bosco. Depois de muitos anos já da morte deles, né? Então abriram a sepultura onde estava o corpo, que já estava em avançado estado de decomposição, junto com a roupa com a qual foram enterrados, mas o escapulário, né, com o qual estavam revestidos estava intacto, né, nos 2 casos, Santo Afonso e Dom Bosco. Então a devoção ao escapulário foi se difundindo gradualmente. Como eu falei, não foi nenhuma coisa tão rápida, né? E foi se difundindo de acordo no ritmo dos milagres que iam acontecendo, das graças que eram alcançadas, né? Essas graças e os milagres são, evidentemente, a melhor recomendação do escapulário, que pouco a pouco foi sendo utilizado do rei ao menor e mais simples dos servos. Bom, são 2 as graças principais do escapulário. Primeiro, essa que a gente já mencionou, né, claramente. Então, aquele que morrer usando o escapulário será preservado das chamas eternas, né, ou encontrará a salvação. O outro é o privilégio do sábado. A origem do privilégio do sábado se encontra na bula de João 22, que a gente mencionou, de 1317. Ele mesmo teria sido favorecido por uma visão de Nossa Senhora do Carmo. A autenticidade dessa bula é um pouco contestada, né, pela crítica, mas me interessa pouco, né, porque depois outros papas vão confirmar esse privilégio, né, do sábado. Então, o que Nossa Senhora prometeu é que ela livraria do purgatório, no sábado seguinte à morte, aqueles que usassem o escapulário. E, além de usar o escapulário, mais 2 condições. A castidade, segundo o próprio Estado, não nenhuma obrigação a mais do que de todo cristão, e mesmo todo homem, evidentemente. E a outra condição era a recitação ou das horas canônicas, né, do breviário, ou então do pequeno ofício de Nossa Senhora, né, o ofício parvo. Depois vai ser mudada essa condição, nós vamos ver mais para frente claramente essas condições, como estão atualmente. Então, usar o escapulário constantemente, regularmente, castidade segundo o próprio Estado, e a recitação ou do breviário, ou então do pequeno ofício de Nossa Senhora, do ofício parvo. Então esse é o privilégio do sábado. Para outro privilégio, para outra graça, nenhuma condição, além de morrer usando o escapulário. Claro, tendo recebido a devida
imposição. Né? Bom, esse privilégio de sábado vai ser confirmado ao longo da história por inúmeros papas, né? Por exemplo, Clemente VII, em 1530, Paulo III, 1549, Pio IV, 1561, São Pio V, 1566, São Pio X, 1910, Bento XV, 1916, Pio XII, 1950. Então, esse privilégio não pode ser contestado, até porque a natureza desse privilégio é uma certa indulgência, né? Plenária, uma indulgência plenária, que vai se cumprir no sábado seguinte a morte de quem cumpriu, de quem observou as condições. Precisamente o uso do escapulário, a castidade, segundo o próprio Estado, e a recitação, a penitência, né? Determinada. A Igreja tem o poder, né, de estabelecer essas indulgências plenárias com algumas condições. Então, esse privilégio do sábado nada mais é do que isso, né? É uma indulgência plenária que nos vem de Nossa Senhora, que a Igreja declarou e ratificou, né? Bem. Inclusive, né, esse privilégio é confirmado por santos carmelitas, em particular São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila, né? São João da Cruz com a sua própria morte. São João da Cruz ficava perguntando que dia que era da semana, que eu morri no sábado, né, para não passar pelo purgatório, né? Bem, São João da Cruz tinha esse receio, coitado de nós, né? Mas então ele ficava perguntando que dia que era da semana, e de fato ele morreu sábado à meia-noite. Então, da sexta para o sábado, à meia-noite. Ele dizia então que ia cantar matinas no céu. Bem, e o outro, bom, a santa, né, Santa Teresa d'Ávila, na sua vida escrita por ela mesma, no capítulo 38, ela relata o seguinte fato. Um religioso muito bom da nossa ordem estava muito doente. Eu conheci num grande recolhimento, né, ouvindo a missa num sábado, que ele tinha morrido. E eu o vi subir ao céu sem passar pelo purgatório. Eu soube depois que ele tinha morrido, com efeito, na mesma hora que eu o vi. Eu fiquei muito espantada, porque ele não tinha passado pelo purgatório. Então, quer dizer, era um bom religioso, mas Santa Teresa d'Ávila vinha defeitos, né? E mesmo pecados veniais, que seja. Então, que seria normal ele não passar pelo purgatório, né? Então, ela ficou espantada pelo fato de que ele não tinha passado pelo purgatório. Mas me foi dito que se ele tinha evitado o purgatório é porque ele tinha seguido fielmente a regra da sua profissão religiosa e tinha recebido, então, o benefício da graça concedida à ordem pelas bulas particulares, né, quanto às penas do purgatório. Então, o privilégio do sábado, né, era um sábado, né, em que ela estava ouvindo a missa. Então, dois santos confirmam também, um para ele mesmo, né, ele não morreu no sábado, para cantar matinas no céu logo, e Santa Teresa, né, espantada que aquele religioso não passou pelo purgatório. Não passou por quê? Por causa do privilégio do sábado, né, do escapulário. Então, muito importante esse segundo privilégio, mas claro, também, assim, digamos, não tem muita comparação com o primeiro, né? Bem, então, o escapulário se trata, né, de uma ajuda muito grande, né, para que a gente possa alcançar a vida eterna, né? A gente possa se livrar do inferno. Nos unindo à ordem do Carmo, qual Nossa Senhora é a rainha. O Papa Pio XII,
uma carta de 11 de fevereiro de 1950, festa de Nossa Senhora de Luz, ele vai dizer, não se trata de uma coisa de pouca importância, mas ao contrário, de adquirir a vida eterna em virtude dessa promessa da bem-aventurada Virgem, né, que a tradição nos relata. Trata-se, então, de algo que é o mais importante entre todas as coisas. E trata-se da maneira de conduzir isso, né, que é o mais importante, a bom termo, com toda segurança. O escapulário, como veste de Nossa Senhora, é o sinal e a garantia da proteção da Mãe de Deus. E no dia 6 de agosto do mesmo ano, Pio XII acrescentava, né, quantas almas em circunstâncias humanamente desesperadas, quantas almas devem a suprema conversão e a salvação eterna ao escapulário, né, no qual estão revestidas. Quantas almas também, nos perigos do corpo e da alma, foram protegidas, né, graças ao escapulário. Então, porque isso é outra graça também, né? Protege nos perigos do corpo e da alma. Além das duas principais promessas, né? O escapulário nos lembra também, isso dizia o Papa João Paulo II, nos lembra de modo particular os novíssimos, né? Então, os fins últimos do homem, né? A morte, o juízo particular universal, o inferno e o céu, o paraíso. É algo também que o escapulário deve nos lembrar, né, dos novíssimos. Então, efetivamente, né, Nossa Senhora fez a São Simão Stock uma promessa excepcional. Inclusive, o corpo de São Simão Stock está em Bordeaux, né, onde tem a paróquia do Instituto, onde ocorrem as ordenações. Normalmente está na Catedral de Bordeaux. Ele morreu quando ele, saindo da Inglaterra, estava passando por Bordeaux para ir para o capítulo geral da ordem, que ocorrer no sul da França. Não lembro agora exatamente a cidade. Então ele morreu durante a viagem e guardaram o corpo dele em Bordeaux. Então Nossa Senhora se comprometeu a abrir a porta do céu, que é o fim último, né? E a aspiração mais profunda do homem. Ela se comprometeu a abrir a porta do céu para aqueles que morrerem com o escapulário. Serão preservados do fogo eterno. Nossa Senhora não vai permitir que morram em estado de pecado grave. Então, essa garantia, né, da salvação eterna é um benefício incomparável. Bom, o escapulário vem de escápula, né, que são os ombros. Então, é aquela veste que cai nos ombros, na frente e atrás, que conheceu várias formas aí ao longo da história até chegar nessa forma aqui atual, né? Então, o escapulário é uma veste, é um hábito, né? E é a veste de Nossa Senhora. O escapulário de Nossa Senhora do Cabo é a veste de Nossa Senhora. E a gente vê que utilizar as vestes de outro, né? A gente vê na Sagrada Escritura, é justamente submeter-se a esse outro, em certo ponto, e procurar imitar as virtudes, né, dessa outra pessoa. Nós temos então, por exemplo, Elias e Eliseu. Então, mais uma vez, o profeta Elias. Elias, quando está sendo arrebatado ao céu, deixa seu manto com o profeta Eliseu. E é dito então que Eliseu adquiriu o espírito de Elias, quer dizer, as virtudes de Elias. Então, ao nos revestir com o hábito de Nossa Senhora, né, com o escapulário, nós devemos nos revestir ou ter o espírito de Nossa Senhora, imitá-la, né?
imitar as suas virtudes. Então, São Paulo, quando diz que nós devemos nos revestir de nosso Senhor Jesus Cristo, a mesma coisa. Né? Devemos ter as mesmas disposições de nosso Senhor Jesus Cristo, pela graça. Né? Imitar, então, as virtudes. Então, o escapulário é uma veste de salvação. Uma armadilha, para retomar também os termos... Armadilha não, uma armadura. Uma armadura e um escudo espirituais. Para retomar os termos de São Paulo. Então, o hábito é um sinal de pertença, né, da Nossa Senhora. Então, significa também essa consagração, né, voluntária a Nossa Senhora. E da parte de Nossa Senhora, o escapulário significa o seu compromisso a nos socorrer, né, em particular na hora da morte. Bom, a grande objeção que aparece ao escapulário é que, então, ele vai se tornar algo supersticioso, né? Um objeto supersticioso. Porque você usa o escapulário, uma observância puramente exterior, e aí pode ver de qualquer jeito, mas como você usa o escapulário, no final você vai se salvar, você vai se converter. Bom, primeiro que, ainda que fosse assim, não seria tão simples, né? Porque você viu a vida inteira mas converter na última hora, você vai ter que sofrer um bocado aí para expiar todos os seus pecados. Mas, bom, isso não é nenhum ponto principal, né? A gente pode até apelar aqui também a São Luís Maria Grignon de Montfort, né? Tratado da Verdadeira Devoção. Ele explica um pouco isso, né? Uma devoção exterior, né, a Nossa Senhora, para honrá-la, para continuar no pecado. É todo o contrário do espírito da devoção à Nossa Senhora, né? E é todo o contrário da devoção do escapulário. Então, não é assim que se deve fazer a coisa, né? Por outro lado, né, as coisas exteriores ajudam o interior. O velho ditado diz, né? O hábito não faz o monge, mas de fato ajuda bastante. O fato, por exemplo, dos padres religiosos não usarem batina, não usarem o hábito, atrapalha bastante. Mas o fato, então, de ter algo exterior ajuda muito, né, a lembrar quem nós somos, e aqui no caso, justamente essa intenção, esse propósito de imitar Nossa Senhora, né, e lembrar também as promessas que ela nos fez, né, com o escapulário. Então, esses sinais exteriores são bons, né? Não devemos cair também no erro de criticar qualquer manifestação exterior de devoção, como se fosse orgulho, como se fosse inconveniente. Não, nada disso. Às vezes é necessário. Não. A gente não deve fazer as boas obras, né, para que elas sejam vistas pelos outros, mas às vezes nossas boas obras são exteriores, de fato, serão vistas pelos outros, e os outros poderão tirar proveito, né? Mas nosso objetivo não é esse, é agradar a Deus, evidentemente, né? Como diz São Gregório Magno, né? Não devemos fazer as ações e devoções exteriores para agradar aos homens e para receber elogios, isso seria vaidade. Mas fazemos, às vezes, diante dos homens, com o objetivo de agradar a Deus, né? E para que Ele seja glorificado pelos outros também por isso. Sem se preocupar com o desprezo ou com os elogios ou os louvores dos homens. São Gregório, na verdade, São Luís Maria Grignon de Montfort, depois, isso aqui é São Gregório Magno, que eu acabei de falar, mas São Luís Maria Grignon de Montfort vai dizer também uma das razões pelas quais poucos cristãos pensam, né,
em seus votos do batismo e, consequentemente, vivem com tanta libertinagem, como se não tivessem prometido nada a Deus, né, vivendo então como pagãos, é porque eles não carregam consigo nenhuma marca exterior que recorde isso, o batismo. É bom ter algumas coisas que nos recordem isso. Né? Sinais exteriores, né? Porque somos corpo e alma. Bom, então, voltando à nossa objeção, alguns vão dizer que o escapulário é um seguro salvação, que dispensa de se santificar, de obedecer aos mandamentos. Então, o pecador, depois de ter recebido o escapulário, pode viver como quiser, e no fim ele vai salvar porque está com o escapulário. Bom, é evidente que aquele que abusa assim da devoção à Nossa Senhora, né, que em vez de imitá-lo, usa essa devoção para mais ofendê-la, ofendendo o seu divino filho, evidentemente que não vai obter aquilo que almeja, né? E é um grande erro, né? Porque a pessoa sempre pode morrer sem o escapulário. Nada garante que ela vai morrer com o escapulário. E tem várias histórias, né, que contam precisamente isso. São Claude de la Colombière, ele conta a seguinte história, né, de um pecador endurecido, que, vencido pelo desespero, tentava já inúmeras vezes se afogar, né, num rio. E não conseguia. Ele não sabia porque não conseguia. Porque que acontecia esse milagre, esse prodígio dele não conseguir se afogar, apesar de todas as tentativas, até que ele se deu conta de que carregava consigo o escapulário. Ele não conseguia se suicidar. E era isso que impedia que ele morresse. E ele estava tão convencido disso que ele simplesmente arrancou, né, o próprio escapulário. E, caindo de novo na água, finalmente morreu. Né? Então, com aquelas mesmas ondas às quais ele tinha resistido, né, tantas vezes, e dessa vez morreu. Né? E morreu, então, no seu pecado. Então, ele vai dizer, né, se você quiser morrer, né, com os seus pecados, você vai morrer. Mas não vai morrer com o escapulário, né, nesse caso. Então, não é garantido, né, que você vai morrer com o escapulário. Você pode tirar, você pode perder. Né, pela própria malícia, vai, né, acumulando pecados. Evidentemente, com os pecados e vivendo mal, a fé vai sendo prejudicada, podendo até chegar a perder a fé, vai desprezando essas coisas, até que tira, né, o escapulário. Nada mais comum. Então, aquele hipócrita, né, que se revestiu do escapulário na intenção de continuar pecando, vai ser excluído das promessas de Nossa Senhora, é evidente. Né? A não ser que, efetivamente, se converta e vai ter que pagar por todos os seus pecados e vai ver que fez uma grande besteira. Né? Inclusive, Santo Afonso, né, porque ele relata casos, né, de pessoas que se convertem in extremis, né, em razão do escapulário, de outras devoções também, ou da devoção à Nossa Senhora, pura e simplesmente. Mas ele diz, claro, que nós não devemos procurar imitá-los. Né? Nesses casos, são casos excepcionais, para mostrar até onde vai a misericórdia de Nossa Senhora, mas não devemos abusar dela. O outro caso, né, é aquele que vai pecando por fraqueza, né? E pecando por fraqueza, vai chegando numa vida mais desordenada, em vício, propriamente dito. Então não é que ele, vou receber escapulário e vou viver mal com essa malícia, mas por fraqueza, né? Vai caindo no pecado, numa vida mais
desordenada. Se esse, né, se esforça, procura, né, manter essa devoção à Nossa Senhora, apesar de suas fraquezas, esse Nossa Senhora vai ajudar, efetivamente. Né? Esse pode ter grande esperança na ajuda de Nossa Senhora, em particular, por essa devoção do escapulário. Esses Nossa Senhora não deixará que morram em pecado mortal, porque procuram fazer a própria parte. Bem. Então vamos ver alguns favores, né, obtidos por meio do escapulário. Esses favores que nós vamos percorrer aqui, rapidamente, estão nas crônicas do Carmelo. Primeiro é o escapulário do irlandês. Bom, no fim do século passado, que é do século XIX, um bispo missionário, Monsenhor Polding, viajava numa parte pouco frequentada da Austrália, né? Então no interior da Austrália. Ele ficou doente, né, numa das suas missões, foi cuidado por uma viúva, né, muito caridosa, admirável. O prelado, tendo recuperado a sua saúde, fez a promessa a essa senhora que ela poderia chamá-lo a qualquer época, em qualquer época do ano. Em qualquer lugar que ele estivesse, ele viria o mais rápido possível para administrar para essa senhora os últimos sacramentos. Muitos anos passaram, uma noite de outono, chega uma carta convidando o prelado para que ele cumprisse a sua promessa, porque a sua benfeitora estava morrendo. Sem hesitar, apesar do inverno, do frio rigoroso, né, começando já no outono, pegou a estrada, né, então, para o interior. Depois de ter caminhado vários dias, ele chega, então, chega à casa da viúva. Por seu espanto, ele encontra a casa vazia. Então ele ficou pensando um pouco o que deveria fazer. Ele começou a ouvir o barulho, né, de um machado, né, batendo numa árvore. Ele se dirige então a esse local, de onde viu o barulho, e ele encontra um irlandês. Estava então derrubando árvores. Fica tranquilo que ele não vai dar uma bronca no irlandês que está derrubando árvore. Se fosse na Amazônia hoje, talvez. Bom, então, Monsenhor Polding toma conhecimento, né, de que aquela velha senhora, temendo o seu atraso, a demora, tinha decidido ir para um outro lugar. Apesar de estar já morrendo, né, buscar ajuda em outro lugar, né, para ver se conseguia receber os sacramentos. Mas aquele irlandês que estava na Austrália não sabia indicar que caminho ela tinha tomado. Compreendendo que era inútil tentar procurá-la, né, o bispo sentou sobre um tronco de árvore e, como ele não queria também perder o tempo dele, né, vários dias de viagem, ele falou o seguinte: meu bravo homem, né, eu não vim aqui por nada, então coloque-se de joelhos, eu vou ouvir sua confissão. O irlandês se desculpa, né, dizendo que não tinha se preparado, que tinha muito tempo desde a sua última confissão e mil outras razões. Monsenhor Polding vai rebatendo tudo. Finalmente, né, ele se ajoelha, o irlandês, arrependido e contrito, né, confessando as suas faltas, e recebe então a absolvição. O missionário faz que ele prometa comungar, né, no próximo domingo. Eles então se separam. O prelado dá alguns passos, logo em seguida, ele ouve um barulho surdo, seguido de alguns gemidos. Ele volta e encontra seu penitente morto, esmagado pela queda de uma árvore. Bom, ele vai verificar então como é que isso pode ter acontecido, e o irlandês estava utilizando o escapulário, né? Então Nossa Senhora não deixou aquele seu servo sem o auxílio necessário para que pudesse alcançar o céu,
e nesse caso aqui recebendo o sacramento, né, da confissão, né, da penitência. Bom, isso aqui, de fato, né, nós padres, às vezes vamos aos hospitais, né, visitar pessoas que chamam, e com frequência ocorre de pessoas que não têm nada a ver com nada, então, um parente vê o padre, padre, o senhor pode ir lá, não sei o quê, né, visitar meu marido, minha esposa, não sei o quê. A pessoa tem décadas que não vai na igreja. Uma vez teve um caso interessante, que foi justamente assim. Aí eu fui ver a pessoa, já idosa, né? Mal. E eu falei, bom, como penitência, vamos restar aqui um credo, né? Fazia tanto tempo que ele não ia à igreja, que ele restou o credo na forma tradicional. Bom. Então, como é que isso acontece? Duas hipóteses, né? Se a pessoa, de fato, use o escapulário, ou então ela fez devoção das 9 primeiras sextas-feiras. Né? Então, se fez as duas coisas, melhor ainda. Né? Se fez a devoção e usa o escapulário, melhor ainda. Bom. Outro caso, né? Um padre francês, então, se dirige à igreja para celebrar a Santa Missa, no local de peregrinação a Nossa Senhora. No caminho, ele percebe que tinha esquecido de colocar o seu escapulário. Apesar de ele já estar um pouco adiantado no seu caminho, ele volta, né, para buscar o hábito de Nossa Senhora, sem o qual ele não queria celebrar a missa. Enquanto ele estava oferecendo o santo sacrifício, um jovem homem se dirige ao altar, tira uma pistola, uma arma de fogo, e atira a queima-roupa no sacerdote. Esse, né, o sacerdote, para espanto geral, continua, porém, dizendo as suas orações como se nada tivesse acontecido. Então, pensaram inicialmente que ele tinha, apesar de ter sido um tiro a queima-roupa, que ele tinha errado o alvo. Né? Mas, na verdade, não. O padre depois encontrou, né, a bala pregada no escapulário, como se fosse um colete à prova de balas. Né? Quer dizer que vai funcionar sempre, quando necessário, né? Para que a pessoa não morra em pecado mortal. E se a pessoa procura fazer a sua parte, vai funcionar. Bem, vários soldados, né, em épocas distintas, foram beneficiados pelo mesmo prodígio. Né? É a mesma graça, digamos assim, do detente, né? Aquele... o que a gente pode chamar aqui? Detente do Sagrado Coração. Bom, aquele tecido com o Sagrado Coração, né, de Nosso Senhor. Bom, outro caso. No início do século, no século XX, no Ohio, nos Estados Unidos, estado de Ohio, nos Estados Unidos. Um homem foi esmagado por um trem quando ele atravessava imprudentemente os trilhos. Literalmente cortado em dois. Ele deveria, evidentemente, ter morrido, né, rapidamente. Mas, para espanto geral, ele permaneceu em vida e reclamava os auxílios de um padre. Finalmente chegou um, ouviu sua confissão, né, extrema-unção, certamente, foi administrada. Dessa pessoa, desse homem que tinha permanecido consciente durante 45 minutos, apesar de ter sido cortado ao meio. Né. E sobre o seu peito, encontraram então o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Bom, o venerável Francisco de Yepes, terciário do Carmo, se não me engano, é o irmão de São João da Cruz. Via com frequência os demônios que se esforçavam para tentá-lo. Um dia, quando ele beijava respeitosamente seu escapulário, uma boa prática, né? Beijar o escapulário, oscular o escapulário, de vez em quando. Então, um dia quando ele osculava respeitosamente seu escapulário, antes de colocá-lo, o demônio se aproximou dele,
com uma corrente de ouro e lhe disse: bom, vamos lá, né? Coloque essa corrente de ouro e coloque para longe esse objeto, que nos é insuportável, que serve somente para nos atormentar. E pare de pensar, né? E pare de persuadir tantas pessoas, né, a venerar o escapulário e a utilizá-lo. Isso é para as mulheres que não querem usar o escapulário e querem usar. Bom, pode usar também, né? Não tem problema. Colares e medalhas, etc. Mas não deixar de usar o escapulário, ou ao menos a medalha escapulária. Né? Então o demônio vai justamente tentá-lo com uma corrente, com um colar de ouro. E uma noite em que ele tinha deixado cair o seu escapulário, né? Enquanto ele se aplicava à disciplina, ele viu os demônios se aproximarem dele. E ele então logo se apressou, né, para colocar de volta o hábito de Nossa Senhora. E o demônio então dizia, né, tira isso, esse hábito que nos faz perder tantas almas, né, porque elas nos escapam, né, essas almas nos escapam, então, que estão revestidas com ele, que morrem piedosamente. E o demônio confessou, né, para Francisco de Epes que 3 coisas eram insuportáveis para ele: o nome de Jesus, o nome de Maria e o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Bom, a conservação dos escapulários de Santo Afonso de Dom Bosco eu já contei. Tem também o caso de uma casa na Alemanha, em 1957, no incêndio que destruiu todas as casas da rua. Ficou preservada somente uma casa, que a pessoa, antes de sair, colocou o escapulário na porta. Bom, penúltimo caso que a gente vai contar aqui. Bom, um homem, né, já idoso, inconsciente, é levado ao hospital São Simão Stock, em Nova York. A enfermeira, vendo sob a sua camisa um escapulário marrom, escapulário de Nossa Senhora do Carmo, chama um padre. Enquanto o padre, então, está recitando as orações agonizantes, o doente abre os olhos e murmura: padre, eu não sou católico. O padre: não, mas por que você está usando um escapulário? Eu prometi a alguns amigos utilizá-lo e dizer cada dia uma Ave Maria. Bom, inclusive isso aqui é um fato também, né? O escapulário pode ser imposto mesmo a não católicos. Né? Você se propõe a utilizar de modo respeituoso. Tem também vários casos de conversão de não católicos, em razão do escapulário que utilizavam, como esse daqui. Então, prometi a alguns amigos utilizar, né, o escapulário e dizer cada dia uma Ave Maria. Bom, o padre falou: você está morrendo. Hoje você está tudo bem, não se preocupe, você está morrendo. Você quer se tornar católico? Ele disse: sim, padre, quero me tornar católico. Toda a minha vida eu desejei isso. Não. E de fato, então, né, se converteu. Um padre o preparou rapidamente, batizou e já administrou já os sacramentos. Um pouco tempo depois ele morreu tranquilamente. Bom, o último caso que nós vamos contar aqui: a Segunda Guerra Mundial, de um soldado irlandês. Né? Bom, vai dizer o seguinte: meu batalhão pertencia à brigada de blindados Irene. Uma noite, durante uma ofensiva, nós acampamos de um lado de uma chácara, né? E perto da casa dessa chácara se encontrava uma coisa com água, oferecendo aos soldados a rara oportunidade, então, de se limpar um pouco.
durante a guerra. E ele, então, esse soldado holandês, vai fazer isso, né? Ele tira o escapulário, pendura do lado, né? Depois de um certo tempo, eles receberam ordem que deveriam ocupar uma trincheira a 3 quilômetros, né, dessa chácara. Eles chegaram a esse lugar, se instalaram, então, na trincheira, e se preparavam para descansar um pouco, né? Então, ele abriu um colarinho aqui da camisa para descansar um pouco, e ele percebeu com horror que estava sem o escapulário. Tinha sido presente da sua mãe, né, que tinha recomendado vivamente que ele usasse sempre. Ele tinha usado durante toda a guerra. E agora, quando se aproximava do inimigo, na trincheira, ele estava sem o escapulário dele. Era praticamente impensável voltar lá e buscar o escapulário. Muito perigoso, longe, já de noite, né? E ele, então, faz um esforço para não pensar mais nisso. Então, ele tenta, né, se deitar no leito improvisado, virou de um lado, de outro, tentando dormir, mas não consegue. Ao lado dele, então, todos os camaradas já estavam dormindo, né, um sono profundo, apesar do barulho das bombas, né, próximas. Bom, finalmente, movido pelo desejo irresistível de reencontrar o escapulário, ele se levanta, sem barulho, e sai da trincheira para tentar achar o caminho, então, daquela chácara, né? Com grandes dificuldades, ele conseguiu encontrar, né, na escuridão, o caminho que tinham percorrido antes. Então, consegue chegar lá com a ajuda de Nossa Senhora, sua boa estrela, né, que o guia. Em pouco tempo, ele conseguiu reconhecer a chácara. Chegou, então, no local, né, em que eles tinham tomado banho. Ele vai tateando para ver se conseguia encontrar seu precioso escapulário, mas não encontra. Não está mais lá. Então, no momento em que ele estava pensando em acender um fósforo, né, para ver se conseguia achar, ver se estava no chão, alguma coisa assim, ele ouve uma explosão violenta. Ele volta correndo para a trincheira, de onde tinha saído, encontra os soldados, né, da sua brigada agonizando. A bomba tinha caído precisamente na trincheira onde ele se encontrava. Então, se ele tivesse permanecido lá, teria morrido, né, junto com seus companheiros. Bom, na verdade, o que tinha acontecido? Antes de deixar a trincheira, o inimigo tinha deixado uma bomba, um relógio, né, programado para explodir depois de um certo tempo. Então, nenhum dos que estavam lá sobreviveu. Se ele não tivesse ido buscar o escapulário, ele também teria morrido. De manhã, então ele vai lá tomar o café da manhã. Para sua grande surpresa, ele encontra um dos seus camaradas, a mesma seção que deveria estar naquela trincheira, portanto, deveria estar morto também. Ele diz: eu pensei que você tivesse morrido, né? E o outro, eu também pensei que você tivesse lá enterrado nos escombros, né? E o seu companheiro explicou: eu estava deitado na trincheira, quando, no momento de dormir, eu quis encontrá-lo, né? Mas não consegui. E então eu passei diante de outro soldado que me viu em pé, que me perguntou para onde eu estava indo e que pediu que eu buscasse para ele uma garrafa de água, né? E enquanto eu estava indo, a bomba explodiu. Então eu realmente escapei por pouco. Bom, e o outro pergunta: mas por que você estava me procurando, né, nessa hora da noite? Ele vai dizer: eu estava te procurando porque eu queria te devolver para você isso daqui. E ele mostra, então, o escapulário. Então, os dois se salvaram por causa do escapulário. Um que foi buscar o escapulário que tinha perdido,
E o outro porque pegou o escapulário e queria devolver. Então os dois se salvaram por causa do escapulário. Tinha mais um caso aqui. Bom, na África, no Congo belga, que hoje eu não sei como é que se chama o Congo belga, mas, bom, resumindo, né? Então era um nativo, né? Que tinha se convertido, cristão, muito exemplar, muito devoto, catequista, inclusive. Bom, começou a trabalhar numa empresa em que o diretor era extremamente anticatólico, né? Inclusive pediu uma vez para que ele usava o escapulário à mostra, pediu que ele tirasse o escapulário, ele não tirou. Em uma outra ocasião, tirou o escapulário, arrancou o escapulário à força, né? Ele perseverou, evidentemente, né, na prática da religião e com seu escapulário, até que foi torturado a tal ponto que terminou morrendo. Então é chamado de mártir do escapulário. Isidoro Bacanja. Proclamado bem-aventurado por João Paulo II em 94. Então, algumas pequenas histórias, né? E muitas outras histórias com o escapulário, né? Em todos os benefícios dele. Bem, voltemos a questões práticas, né, sobre o escapulário. Bom, torna-se membro, né, da confraria do escapulário Nossa Senhora do Monte Carmelo pela recepção do escapulário. Então, alguns lugares você pode para ter o privilégio, eu preciso fazer parte da confraria. Bom, não precisa nada para fazer parte da confraria, além da recepção do escapulário. Precisamente. Então, né, o escapulário é imposto, né, utilizando-se para isso, o rito da igreja, né, para a imposição do escapulário. Então, é preciso que o escapulário seja imposto, certo? Uma vez, pelo menos. E basta uma vez, de fato. Bem. Antigamente era uma imposição, né, reservada aos carmelitas, hoje qualquer padre pode fazer a imposição do escapulário. Inclusive existe um privilégio dado pelo Papa São Pio X, em caso de urgência, se for impossível encontrar um padre, um leigo poderia impor, né, a si mesmo ou a um outro o escapulário, recitando uma oração a Nossa Senhora, só que esse escapulário tem que ter sido abençoado antes, certo? Bem. Então, mesmo, sei lá, tem alguém, uma família morrendo, não tem padre, etc. Você tem um escapulário com você, você pode impor na pessoa, certo? Bem, então, para não dizer que é coisa moderna, Papa São Pio X, antimodernista. Bom. O escapulário, né, do Monte Carmelo é composto de 2 pedaços de lã marrom, originalmente lã, né, marrom, forma retangular ou quadrado, ligados, né, por 2 fios, então de modo a poder ser usado, né, um pedaço sobre o peito, outro sobre as costas, né, que tem a imagem de Nossa Senhora, do Sagrado Coração, né, costurada, bordada, desenhada. Não é necessário. Basta um pedaço de tecido marrom, certo? Se a imagem é bonita ou feia também, não interessa. Bom, é evidente que convém que seja bonita, né? Mas não muda a graça. Bom, o escapulário deve ser utilizado de maneira moralmente contínua, né? Ou seja, também durante a noite, para dormir. Bom, pode ser tirado, né, para tomar banho, sem que daí cesse os benefícios da promessa, né? Pode ser colocado sob as vestes, também não tem problema, né? Uma vez que foi abençoado, não precisa abençoar outros escapulários de tecido. Basta ter o escapulário e colocar, né? Não precisa fazer outra imposição, não precisa abençoar. Basta ter feito uma vez a imposição, certo?
A medalha precisa abençoar, né? Quando o escapulário então já está desgastado, né, rompeu, partiu. Tem gente também que é especialista em destruir escapulário, não sei como. E pode substituir por um outro, sem nenhuma cerimônia de bênção, de imposição, nada. Né? E o normal, antigo escapulário, é ou enterrar ou queimar, certo? Existe também a medalha escapulário. A medalha escapulário originalmente é redondinha, assim. De um lado tem Nossa Senhora do Carmo, do outro tem o Sagrado Coração de Jesus, né? O privilégio começou sendo dado, São Pio X também, os países mais quentes, né, em que o escapulário de tecido se desgastava mais rápido, depois passou a ser uma possibilidade para todo mundo, né? A medalha pode ser usada, não precisa nem ser usada também propriamente num colar, né, no peito, pode ser utilizado de outro modo, mesmo numa pulseira, por exemplo. Agora, São Pio X, depois Bento XV, ao dar essa possibilidade da medalha escapular, né, insistiam muito no fato de que a igreja prefere o escapulário de tecido. Não é que não vai ter diferença nas graças, mas tem um símbolo próprio, né, das vestes de Nossa Senhora, né? A concessão da medalha é uma dispensa. E os papas concederam isso, São Pio X e Bento XV, acrescentavam que desejavam que os fiéis continuassem a usar, se possível, o escapulário em lã, né, de tecido. Inclusive, é possível também remediar ao desgaste do tecido, protegendo o escapulário com envelope plástico, né, ou de outro material. Inclusive, tem esse escapulário aí que é vendido mais comumente, né? Tem um negocinho de plástico, dentro tem um pedaço de tecido, né, também. E um escapulário um pouco minimalista, né, também. É um negocinho assim. Bem, depois eu vou voltar aqui nessa questão um pouco complexa, né? Que às vezes não é a medalha escapulário nesse formato aqui tradicional. É um formato de escapulário em metal, de um lado tem Nossa Senhora do Carmo, do outro tem o Sagrado Coração. Vale, não vale, escapulário de madeira, e não sei o quê. Eu vou voltar depois num texto aí. Assim, eu creio que... Bom, a gente vai ver aqui em detalhe, mas, por exemplo, esse escapulário em metal, né, que tem que ser na mesma... Não pode ser o Sagrado Coração aqui e Nossa Senhora do Carmo atrás. Tem que ser na mesma medalha, né, digamos assim. Eu creio que seja válido, né? Que não tem... Que seja válido, mas assim... Também não vou garantir, não, né? Senão... Não, eu recomendo realmente ou o escapulário de tecido, ou então a medalha escapulário. Eu até tenho umas ali. Posso até botar na lojinha depois. Bom, voltemos então às condições, né, para beneficiar das promessas. Para a promessa principal, preservação do inferno, das chamas do inferno, nenhuma condição particular, a não ser receber o escapulário, a imposição do escapulário, com uma intenção reta, e ter o escapulário no momento da morte, certo? Se você está doente, tiraram no hospital, você considera, moralmente, que você está usando ainda, né? Em geral, o que você pode fazer, porque vão tirar no hospital, né? Se você está agonizando, tem alguém ali, já não vou se preocupar tanto, aí pode botar de volta. Mas deixar amarrado, ou no leito, ou na mesa, né, que tem perto, algum local perto, deixar o escapulário. O escapulário, como a gente falou, pode ser imposto a não católicos, né? Desde que compreendam o que significa um pouco, tenham respeito, claro. Há muitos casos de conversão, né, milagrosa de protestantes ou mesmo de pagãos que tinham recebido o escapulário. Então, a primeira e mais importante promessa, nenhuma condição, a não ser receber a imposição do escapulário devidamente, com reta intenção, e tê-lo na hora da morte.
para o privilégio do sábado, né? Então ser livrado do purgatório no sábado seguinte à morte, 3 condições: usar habitualmente o escapulário, usar continuamente, conservar a castidade, segundo o próprio Estado, já mencionamos, né? Não acrescenta nada aos deveres de todo cristão, de toda pessoa, no final das contas. Recitar cotidianamente o pequeno ofício de Nossa Senhora ou a penitência que o padre passou, que o padre pode atualmente comutar, né, o pequeno ofício de Nossa Senhora em outra penitência, um terço, né, o Pai Nosso, 3 Ave Marias, 7 Ave Marias, que seja, né. O uso do escapulário não obriga a sua pena de pecado. Padre, pequei porque tirei o escapulário. Não é pecado, certo? Bom, não recomendo, mas não é pecado. Então, a pessoa pode ter recebido, pode ter parado de usar sem que cometa aí uma falta, né, moral, um pecado. Mas aí não vai ter mais o benefício das promessas. Se a pessoa deixou de usar escapulário durante um dia, 5, um mês, 1 ano, 10, 15, 20, 30, 50 anos, ela pode simplesmente pegar um outro escapulário, recolocar e passar a usar continuamente, né, e vai ter direito às promessas de novo. É bom explicar, né, o que é o escapulário antes de fazer a imposição, evidentemente. Tem, inclusive, indulgência plenária, né, atual, acordada a quem usa o escapulário. Bom, primeiro tem a indulgência plenária no dia que a pessoa recebe o escapulário. Depois tem indulgência plenária na festa de Nossa Senhora do Carmo, do profeta Elias, Santa Teresa do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila também, e de São João da Cruz e São Simão Stock. Então, próximo 16 de julho, quem tem escapulário pode receber indulgência plenária. Quem não tem receber escapulário nesse dia pode receber indulgência plenária também. Bom, indulgência plenária nas condições habituais, né, evidentemente. Então, desapego de todo pecado, mesmo venial, confissão, comunhão, orações nas intenções do Sumo Pontífice. Bom, eu vou ler aqui um trecho de um documento recente sobre o escapulário. Diz o seguinte: Seção doutrinária do rito de bênção, imposição do escapulário da Santíssima Virgem do Monte Carmelo. Congregação para o culto divino e disciplina dos sacramentos, 29 de novembro de 1996. A recepção na confraria ocorre, conforme o rito próprio, aprovado pela Santa Sé, pela imposição do escapulário. O escapulário consiste em 2 peças de um material marrom ou escuro, juntas por 2 laços ou peças de fio. Então, 2 peças de um material marrom ou escuro, juntas por 2 laços ou peças de fio. Para a recepção, o nome do fiel e a data devem ser registrados. Tais condições, entanto, podem ser levantadas, né? O que vai dizer? Para a recepção na confraria, o nome do fiel e a data devem ser registrados em um livro guardado para tal fim. Tais condições, entretanto, podem ser levantadas. Depois da recepção do escapulário, o fiel pode substituí-lo por uma medalha, né? Tendo de um lado o Sagrado Coração de Jesus e no outro Nossa Senhora. Tanto o escapulário quanto a medalha podem ser substituídos sem terem de ser novamente abençoados. Aqui ele disse que a medalha precisa ser abençoada uma primeira vez, mas depois pode ser substituída sem ser abençoada, né, inclusive. Bom, depois tem a catequese sobre o escapulário, escrita pelos provinciais norte-americanos das ordens Carmelita e Carmelita Descalço, para a celebração dos 750 anos do escapulário carmelita. Aí tem uma pergunta nesse catecismo: o escapulário marrom deve ser em lã? Antes devia, mas não mais. Poucos religiosos carmelitas utilizam lã pura para seus hábitos, incluindo seus escapulários, devido aos seus custos e impraticidade. Bom, então, essas considerações aí. Bom, que não precisa ser de lã, de fato, acho que é um pouco claro, né? De fato, os carmelitas não usam mais hábito
de lã, e não creio também que Nossa Senhora vai tirar o privilégio por causa disso, não, pura e simplesmente. Agora, fazer imposição com outro que não seja de tecido, etc. Mas é possível, né? Não vou dar nenhuma decisão definitiva. Tem o documento da Santa Sé, até que ponto também você pode mudar aquilo que Nossa Senhora deu como sendo de tecido para fazer imposição. Então, é uma questão aí teológica. Em todo caso, é simples de resolver. Faz a imposição com escapulário de tecido, né? E acabou.